Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas em Paris e 14 horas em Luanda. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Em Moçambique, a Renamo mudou de secretário-geral num ato considerado de rotina pelo seu presidente. Há 200 dias que a guerra na Ucrânia continua, com Kiev a retomar zonas conquistadas previamente pelos russos. No controle técnico desta emissão está o Moçal Chili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Em Moçambique, Osufo Momad, presidente da Renamo, exonerou André Magibiri, secretário-geral do principal partido da oposição em Moçambique. Para Moman, trata-se de um ato de rotina. Mais detalhes com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa. A informação está contida num comunicado enviado às redações e foi já confirmada pelo próprio presidente do maior partido da oposição em Moçambique. Eu penso que este é um ato normal para uma instituição. E eu não tenho nada a comentar aqui, na medida em que qualquer instituição tem mudado os seus quadros. É a nossa rotina, né? Da nossa casa. Isto não constitui nenhum problema. Normal é também, diz o Sufomad, aguardar-se por passos subsequentes para que seja conhecido o sucessor de André Magibiri no cargo de secretário-geral da Renamo. Nós temos um critério, o presidente pode tomar uma medida, depois nós temos de aguardar até a realização do Conselho Nacional, onde o Conselho Nacional vai poder deliberar em relação àquilo que nós vamos indicar. Por enquanto, não há datas para a realização do Congresso da Renamo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Ainda em Moçambique, a população de Maluana, local de Maputo, onde 7 pessoas foram enterradas vivas, recusa-se a colaborar com as autoridades para a identificação do local onde pelo menos 2 corpos foram sepultados. Entre as 7 pessoas enterradas vivas estão 3 agentes da polícia moçambicana. As pessoas terão sido enterradas vivas por moradores do posto administrativo de Maluane, na província de Maputo, em junho deste ano, acusados de roubo de gado. As autoridades moçambicanas conseguiram identificar o local onde foram enterrados 5 corpos, que foram exumados em junho, mas há ainda outros 2 corpos cujo paradeiro é desconhecido. Eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe está a decorrer a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro. A RFI está a ouvir líderes das 11 forças na corrida às legislativas. Hoje é a vez de Salvador dos Ramos, coordenador do movimento Basta, que se apresenta como uma alternativa à bipolarização política no país. O movimento Basta, como o próprio nome indica, um movimento, ele vem como um grito de alerta de um grupo de cidadãos santomenses residentes no país e na diáspora que decidiram trabalhar no sentido de que, conjuntamente com os santomenses, ponhamos um basta em tudo quanto nos vem dividindo, nos vem separando, nos vem prejudicando enquanto país. Por isso, o basta é no sentido de nós encontrarmos vias, mecanismos e meios para que todos nós, à volta de um projeto nacional, possamos trabalhar no sentido de construir um São Tomé e Príncipe para todos, sem exceção, para todos. Por isso é que nós dizemos que nós somos diferentes. Queremos ser a alternativa à tendência à bipolarização hoje existente. Ouvimos Salvador dos Ramos, coordenador do movimento Basta, que é convidado de hoje a seguir ao jornal, em entrevista a Karina Branco. Na Etiópia, os rebeldes do Tigray anunciaram no domingo que estão dispostos a participar em negociações de paz encetadas pela União Africana, de forma a acabar com este conflito. Até agosto havia uma trégua dos combates no norte da Etiópia, mas os conflitos recomeçaram, levando os esforços diplomáticos da região para travar a violência. A guerra começou a 4 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra a Frente de Libertação do Povo do Tigray, que governava a região antes do início do conflito armado, em resposta a um ataque a uma base militar federal e a uma escalada das tensões políticas. Maputo 105 FM. O novo rei do Reino Unido, Carlos III, falou publicamente esta segunda-feira perante o Parlamento em Westminster Hall, em Londres, recebendo as condolências dos eleitos nacionais e afirmando que seguirá o exemplo da mãe para assegurar a governação constitucional do país. While very young,
Her late Majesty, Ainda muito jovem, a rainha comprometeu-se a servir o seu país e o seu povo, assim como manter os princípios de uma governação constitucional que são a base da nossa nação. Ela manteve esta promessa com uma enorme devoção. Ela foi um exemplo altruísta do cumprimento dos seus deveres. Com a ajuda de Deus e com a vossa ajuda, estou decidido a seguir este exemplo. I am resolved faithfully to follow. Ouvimos Carlos III, novo rei do Reino Unido, numa tradução de Marco Martins. O rei seguiu, entretanto, para Edimburgo, onde o caixão da rainha permanecerá durante 24 horas para receber as homenagens públicas dos escoceses. O funeral da rainha realiza-se no dia 19 de setembro. Em Londres. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu este domingo à população pela defesa do país. Ontem, a invasão russa à Ucrânia completou 200 dias. Apesar da perda de terreno nos últimos dias, Moscovo veio hoje a público lembrar que a operação russa vai continuar até que os objetivos sejam atingidos. Mais detalhes com Cristiana Soares. A invasão russa da Ucrânia completou ontem 200 dias. Para marcar a data, o presidente ucraniano elogiou o exército e agradeceu aos ucranianos a defesa do país. Na sua mensagem, Volodymyr Zelensky sublinhou que os ucranianos já conseguiram muito, mas o mais importante e mais complicado ainda está para chegar. O chefe de Estado elogiou a ação do exército, que heroicamente conteve o inimigo e se manteve de pé durante 200 dias. No sábado, a Ucrânia reivindicou um dos seus principais êxitos desde o início da guerra, ao anunciar que as suas tropas estavam a registrar importantes avanços na região de Kharkiv. Zelensky aproveitou ainda o momento para agradecer a todos os que escrevem a história da vitória, a história da Ucrânia. Por outro lado, esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, veio ao público reforçar que a operação militar de Moscovo no país vizinho vai continuar até que os objetivos inicialmente fixados sejam atingidos. Peskov acrescentou que atualmente não há perspectivas de negociações entre Moscovo e Kiev. A Suécia inicia nesta segunda-feira um prazo de 3 dias para conhecer o vencedor das eleições legislativas de domingo, com a possibilidade de uma luta renhida dar origem a um governo apoiado pela extrema-direita. De acordo com dados parciais, após a apuração de cerca de 95% dos votos, o partido moderado de direita, liderado por Ulf Kristersson, conquistaria a maioria absoluta das 349 cadeiras no Parlamento, superando a coligação de esquerda da atual primeira-ministra social-democrata, Magdalena Andersson. O Fundo Global de Combate ao VIH-Sida, tuberculose e malária vai apelar a doações para arrecadar 18 mil milhões de dólares para salvar mais de 20 mil milhões de vidas de pessoas com estas doenças. O fundo vai realizar na próxima semana este apelo para doação de fundos, no qual deve esperar arrecadar então os 18 mil milhões de dólares para cobrir os seus programas no período entre 2024 e 2026. O Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão de França, venceu por 1-0 o Brest na 7ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O PSG lidera com 19 pontos, os mesmos do que o Marselha, que derrotou o Lille por 2-1. No Parque dos Príncipes, em Paris, os parisienses venceram com um golo apontado pelo avançado brasileiro, Neymar. Em entrevista exclusiva à RFI, Matias Pereira Lage, avançado luso-francês do Brest, analisou o encontro frente ao PSG e abordou os objetivos da equipa para esta temporada. Foi um jogo muito bom de duas equipas. Eu acho que a equipe mais decisiva nas duas zonas, a equipa que ganhava. Pronto, e assim o futebol. Conseguimos dar algumas dificuldades no PSG e pronto, temos que trabalhar nesta linha e continuar. Acreditavam no início do encontro que pudessem criar estas dificuldades todas ao PSG? Temos que acreditar, sim. No início é 0-0, empate. Sabemos que iríamos ter algumas situações. Pronto, tomamos um gol e depois da segunda parte tivemos algumas boas situações e temos que fazer melhor agora. Frente da baliza. Em relação ao Brest, o objetivo é o quê este ano? Temos que ganhar o jogo para se manter na primeira divisão, primeiramente, e depois ver se conseguimos manter a equipa na primeira divisão rapidamente, ver. Mas por enquanto temos que ganhar o jogo e isso é o principal. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.